E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 31 de maio de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, hoje queda de 0,47%. Aqui, nesse ponto aqui inferior, nos 109,200 mais ou menos, 109,100, era um ponto aqui que havia segurado várias vezes, né, que seria justamente aqui o suporte que evitaria a confirmação do topo duplo. Hoje aconteceu o que? Tentou recuperar, tentou ficar acima e perdeu. Então esse movimento aqui sugere a confirmação desse topo duplo no Infut, tá? Pelo tempo gráfico diário. Significa que tentou ganhar o suporte, perdeu. Então esse ponto aqui já mais forte na venda. Tenho como suporte os 105,600 bem mais abaixo. Pelo semanal, está deixando aqui um candle feio, né? Engolfando duas semanas, as 2 semanas anteriores, e superando aqui também o 110 mil, que seria um suporte importante. Pelo mensal, segue um candle bom ainda, né? Então vocês veem aqui um candle que tem como suporte aqui 103,300, brigando aqui com essa resistência do 112 e do 110 mil. Então agora o corpo aqui desse candle está justamente aqui no meio, né, nessa briga. Quanto ao Ibovespa, outro ponto importante no índice futuro, olhando aqui as médias, é justamente que ele está brigando aqui contra a média de 20 e de 80. Então, perdendo esse ponto aqui, de fato, pressupõe-se uma queda um pouco mais forte para os 105,600. Quanto ao Ibovespa, hoje queda de 0,58%, está aqui em cima desse suporte, tá? Então, eu tinha como suporte esse ponto aqui inferior, né, dessa consolidação, tem ficado aqui uns dias aqui em cima, mas também esse 108,300 foi um ponto que já segurou várias vezes no passado, então é um ponto importante. Teria sido um pouco mais relevante se tivesse tocado e tivesse já devolvido, né, com um pouco mais de força, assim como foi aqui. Aqui atuou como resistência, olha, chegou próximo e já devolveu forte, né? Então seria interessante que fizesse o mesmo, só que aqui como um suporte para cima. Então tem que ver como é que vai abrir amanhã. Isso daqui não deixa um cenário tão feio quanto o do índice futuro, porque justamente está em cima desse suporte, mas também praticamente confirmando aqui esse topo duplo nesse ponto, tá? Próximo suporte que teria seria nos 106,700. Pelo tempo gráfico semanal, deixando o candle feio, praticamente também engolfando aqui dois candles, que vê se segura aqui nesse ponto, praticamente a mínima de 2 semanas atrás, né? Como é que fica aqui? Pelo tempo gráfico mensal, parecido aqui com o índice futuro, tocando aqui duas resistências na parte de cima, dois suportes na parte inferior, deixando o corpo do candle praticamente aqui no meio. Mas por enquanto aqui, esse movimento de continuidade, né? Mesmo tendo sombra, mesmo segurando aqui em cima, continua esse movimento. Então, guardar aí para ver como ficaria o próximo mês. Quanto aos ativos, Sequoia SEQL3 hoje caiu 7,41%. Então, todo o movimento de ontem devolveu hoje, né? Ontem havia subido 8% cravado. Acho que aqui já teve uma queda, tinha subido 8%. E hoje, um engolfo, né? Queda de 7,40%, um engolfo. Esse tipo de movimento já pressupõe um pouco mais de força. O volume, bom também. Então, aqui nada a ser feito em Sequoia. Importante esperar aqui por uma 61.8, se deixar entrada, se deixar sinal, se deixar, por exemplo, um candle desses. Se deixa um candle desses aqui na compra, próximo a essa região de 61.8, é um ponto importante para comprar o ativo. Ou um trap aqui, né? Hoje tem o trap no semanal ativado. É um trap que está dando aqui, hoje, um stop de 16, quase 17%, então stop caro. E não temos nenhum indicador assim que mostre que o ativo realmente está com força, né? Então, é aguardar, é ser paciente. Existem outras oportunidades, né? Próximo ativo, Pets. Pets caiu forte ontem. Justamente uma briga que está tendo aqui em cima dessa resistência. Então, vocês veem o problema de comprar aqui em cima sem que tenha uma confirmação, né? Então, ontem caiu 5%, né? Caiu forte. E hoje tentou cair, deu uma segurada. É interessante que fique brigando aqui em cima, que teste novamente aqui o 7,50, tá?
Como comentado antes, o OBV é bem forte aqui desse ativo. O volume que baixo, né? Volume baixo. Ponto importante, tocando aqui na média de 20, né? Então esse aqui é um ponto bem importante no ativo. Próximo ativo, Marfrig. Marfrig hoje subiu 6,24%. Essa alta teve uma notícia logo cedo. Eles investiriam uma grana, né? Tanto o Marfrig quanto o controlador de Minerva, né, investiram em BRFS3. O ativo subiu forte hoje, 6,24%. BRFS, deixa eu dar uma confirmada aqui quanto subiu. Subiu 11%, então subiu bem, né? Vocês veem aqui o candle que deixou. Chegou a tocar aqui na média de 9 e subiu, 11% de alta. Subida forte. Marfrig, hoje, essa alta significaria o quê? O OBV, que segue forte, e esse volume aqui bem acima da média. Então, vocês veem que é o dia que teve o maior volume aqui, considerando todo esse alcance aqui, né? Então, praticamente nos últimos 3 meses, foi o dia que teve um maior volume. Então, isso é muito importante para o ativo. O que é interessante aguardar aqui em Marfrig? Seria interessante aguardar, aqui pode até ser visto assim, a proeminência aqui de um pivô, né? Então, é aguardar aqui esse rompimento que supere aqui essa resistência, aí pode deixar uma entrada bacana. Pelo tempo gráfico mensal, fechou praticamente aqui com dojino, deixou bem, praticamente aqui no meio mesmo, sombra superior e inferior praticamente equivalentes aqui. CVC hoje subiu 13%, subiu bem. CVC é um ativo que o volume aumentou muito, então vocês veem aqui desde o dia 18 aqui o volume aumentando bastante. O OBV não mostra assim, esse movimento todo, mas o volume sim, né? Então, mesmo quando veio aqui na mínima aqui desse retângulo, volume bem acima da média. Agora, está testando aqui no preço que chegou hoje, chegou nos 3,37. Tem aqui essa resistência que seria o topo do retângulo e a média de 80. Então, para uma compra, para buscar o alvo aqui desse retângulo para cima, o importante é que haja a superação dessa resistência, bem como da média de 80. Tá? Então, comprar aqui hoje, você colocaria o stop aonde? No fundo aqui desse candle, 14%, ou no fundo do retângulo, 23%. Então, é interessante aguardar aqui para colocar um stop aqui num ponto que realmente vale a pena. Né? Uma entrada que poderia ter sido feita se o estocástico estivesse até um pouco mais abaixo seria buscar aqui o fundo desse retângulo, mas assim, né? Que é depois com o gráfico pronto é mais fácil. Na hora havia perdido 61,8 e era realmente esperar que viesse aqui no fundo, 2,53. Pelo tempo gráfico mensal, candle forte, tá? Pelo mensal deixou um candle forte, deixou um candle mostrando força. Vocês veem aqui praticamente o engolfo desses dois candles, né? Dos 2 meses anteriores. Então, isso aqui já é um sinal bom. O volume não foi tão forte assim, mas isso aqui é um sinal bom pelo mensal. Próximo ativo, Via Varejo. Via Varejo tem brigado aqui nessa resistência superior aqui, no topo desse retângulo, nos 2,33. Então, esteve perdendo ontem, havia engolfado 2 dias, hoje já deu uma recuperada quando testou a média de 9. Então tem ficado aqui, o importante é o quê? Que haja uma confirmação para estabelecer o stop. Então que haja aqui a superação do dia de ontem, volume alto, colocar um stop aqui de 5% para buscar o alvo do retângulo. O alvo do retângulo aqui seria 33%, aí já é uma operação com uma simetria muito boa. Pelo mensal, candle bom também, só que aqui, ó, pelo mensal já mostra um sinal um pouco mais que deixa um pouco mais de receio, que seria o quê? Apesar de deixar um candle mostrando muita força, está próximo à média de 9 do mensal, né? Então, isso que é importante aguardar aqui pelo menos um sinal aqui no diário para estabelecer um stop que seja realmente assimétrico, né, em relação ao ganho, possibilidade de ganho. Próximo ativo, Jalles Machado, JAL3. Por isso que eu estava falando de Via Varejo,
CVC, por que é interessante aguardar aqui o rompimento? Olha o que aconteceu aqui em GEL3. Hoje caiu 5% e quem comprou aqui não houve a confirmação. Poderia estar fazendo aqui um pullback, não deixou nenhum sinal. Então, perdeu a média de 9, média de 20 perdendo, queda de 5%. A pessoa que deixou o stop aqui já pegou o stop. Também faz parte, mas pegou o stop. Quem comprou aqui nesse topo, colocou o stop aqui no fundo, corre o risco de perder aqui 20%. E aí aqui deixar um sinal e a pessoa sair justamente quando tem um sinal de compra. Então por isso é interessante aguardar um sinal técnico, né? Um sinal objetivo. Próximo ativo, Uzi Minas. Uzi Minas está bem próximo aqui da 61.8 dessa pernada, é nos R$ 6,98. Sigo com alarme aqui, vai depender muito do sinal que deixar nesse ponto. Próximo ativo, Rent 3, Localiza. Pelo semanal, vocês veem aqui essa consolidação, né, esse retângulo, e bem aqui vocês veem que o estocástico apontou para baixo. Então hoje, assim, uma provável venda aqui, né, stop de 7% para buscar o fundo do retângulo, que seria 23%, uma operação assimétrica. Tem deixado aqui um candle bacana no semanal, então esse movimento aqui meio que já confirma essa queda, né? Esse engolfo praticamente aqui, hoje de uma semana, né? Pode confirmar aqui, caso supere o candle da semana retrasada. Próximo ativo, Vale. Vale teve um movimento bem atípico aqui no final, então vocês veem aqui esse volume bem alto, né? No dia de hoje, volume também que supera aqui muito tempo, desde meados de novembro não teve volume tão alto. O OBV escorregou forte aqui, né? Caiu forte aqui no dia de hoje. E assim, ver como é que vai ficar pelos 60 minutos. Deixa eu ver, acho que foi pelos 15 que deu um candle bem feio. Então tem que aguardar aqui esse movimento. Importante aguardar aqui o fundo desse retângulo, tá no 62,13, e ver se aqui deixa um sinal de compra. Aqui seria realmente o fundo dessa consolidação. Uma consolidação que vocês conseguem ver pelo diário, pelo semanal também e pelo mensal, né? Então uma consolidação aqui bem forte nesse ativo. Se perde aqui esse ponto, realmente ficaria bem feio. Estou até demorando para carregar aqui o gráfico, né? Ainda está no 69 aqui. Agora foi. Olha esse movimento. Depois que tocou aqui no topo, teve aqui o engolfo, praticamente dois meses aqui em cima, o ativo só para baixo, né? Então tem feito esse movimento, um ativo que tem sido bem constante aqui nesse padrão, né? Vocês veem bem direitinho esse movimento. Então 6 meses para alta, depois 6 meses cai, depois 5 sobe, depois 6 novamente para baixo. Então tem seguido aqui esse padrão. Último ativo de hoje, Petrobras, Petri 4. Acho que eu havia comentado aqui também, esse retângulo nos 60 minutos. O preço havia ficado parado. Aqui no topo, vocês veem aqui que teve o estocástico apontando para baixo, um topo dessa figura. Então depois disso daqui, caiu bastante, né? Caiu 2%, chegou a cair mais, praticamente 3%. Então segue dentro dessa consolidação. E pelo diário também. Sim, tem como alvo, né, já que superou o retângulo, tem como alvo aqui o topo dele, mas por enquanto consolidou aqui nesse ponto. E por hoje é isso, pessoal. Se vocês puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.